Olá a todos, que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa semana. Como nós podemos controlar o medo? Esse sentimento que tem ultimamente invadido a casa mental de muitas pessoas no mundo. Muitas pessoas têm entrado em pânico, muitas pessoas têm perdido a esperança. Como que nós podemos achar um norte para que nós saiamos dessa mentalização de que sempre alguma coisa de ruim vai nos acontecer? E eu gostaria de pegar o exemplo dos marinheiros. O que leva uma pessoa a enfrentar um mar com um pequeno barco? Por mais que o mar esteja calmo, a qualquer momento pode virar o tempo e essa pessoa nesse barco, esses marinheiros, esses tripulantes, se colocam, como que eu posso dizer, à deriva no mar da vida. Ficam sujeitos a aguentar uma tempestade e tentar sair ilesos. Mas quem nos disse que nossa vida também não é uma travessia marítima? Que nós, quantas e quantas vezes enfrentamos tempestades, mas quando nós temos alguém no leme desse barco, chamado Jesus, quando nós temos alguém no leme desse barco, chamado amor, todas as coisas fluem de maneira diferente. Jesus falou para nós: o medo é contrário ao amor. O verdadeiro amor expulsa o medo. Então, como que nós podemos, em situações difíceis como essa da pandemia, enfrentar nas tempestades da vida o medo e controlar o barco da nossa vida? Não existe uma cartilha específica, mas nós podemos, conforme existe uma bússola, achar o norte, enfrentar, controlar esse medo. Então eu trouxe algumas reflexões para nós. A primeira é que nós possamos admitir que nós temos medo. Ou medo de morrer, ou medo de sofrer, medo de ficar doente, medo de nossos filhos ficarem desamparados. Todos nós carregamos algum medo. Porque o medo é um sentimento. Se nós estivermos num avião e do nada houver uma trepidação muito forte, todas as pessoas vão sentir medo. Só que algumas pessoas vão ter certeza de que o avião vai sair ileso, enquanto outras têm certeza de que o avião vai cair. Então o que muda não é o fato em si, mas como nós reagimos com o nosso pensamento em relação a uma situação difícil. Então o primeiro passo é nós admitirmos que nós temos medo. E aí vou trazer a nossa reflexão da semana para essa sensação de finitude, que é, ou seja, o medo de nós morrermos. Então, se nós temos medo de morrer, nós precisamos admitir: eu tenho medo de morrer. Como que eu posso lidar com isso? E aí nós vamos para o segundo passo. Saber as duas certezas que existem na vida. Duas coisas que são absolutas, independentemente de religião. A primeira certeza é que nós iremos morrer um dia. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas todos nós iremos morrer. É uma certeza absoluta. E a segunda certeza absoluta, que o nosso futuro é incerto. Por mais que nós tenhamos o controle da nossa vida hoje, o amanhã ele é incerto. Amanhã pode acontecer um desastre, amanhã eu posso perder o emprego, amanhã eu posso contrair uma doença. O medo está ligado ao futuro, ou seja, o sentimento de alguma coisa ruim que possa nos acontecer. O medo nunca está ligado ao presente, porque o que é o sentir medo? Olha, pode ser que alguma coisa me aconteça, pode ser que amanhã eu contraia o vírus. Nós não temos o vírus hoje. Ou se eu tenho o vírus hoje, é provável que eu vá morrer. Quantas pessoas têm se salvado? Então, nós precisamos primeiramente admitir. Segundo passo, nós temos em nosso coração essas duas certezas
de que um dia nós vamos morrer e que o futuro é incerto. Então por que eu tenho que pensar negativamente? Por que eu não posso nutrir a esperança? Quantas pessoas foram desenganadas por médicos, mas quem dá o prognóstico é Deus. Quantas pessoas ressurgiram das cinzas, porque para a medicina do mundo não existe solução, mas para a medicina de Deus, uma cura é um sopro, uma cura não é nada. Então nós precisamos alimentar sempre a esperança. Deus quer que nós alimentemos a esperança da vida, porque a vida não acaba com a morte. Por isso que Jesus falou para nós, meu reino não é deste mundo. Então se nós estamos procurando a felicidade nesse mundo, nós não vamos encontrar. A felicidade verdadeira é eterna, daquelas pessoas que plantam o bem. Então, o terceiro passo, nós precisamos compartimentar a nossa vida. Jesus falou assim, a cada dia já bastam os seus problemas. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Ele nos deu uma lição para acabar com a nossa ansiedade. Então nós precisamos compartimentar. Então só por hoje eu vou trabalhar o controle desse medo que eu tenho. Então eu não vou pensar daqui uma semana, um mês, um ano se eu vou sentir medo. Eu vou trabalhar hoje esse meu estado mental de controlar isso. E aí o quarto passo, que já é uma questão prática. Quando nós acordarmos, nós precisamos nos sintonizar com o divino. Cada um na sua religião, ou faz a sua prece, ou a sua oração, a sua reza, ou a sua meditação, ou se liga com a natureza. Nós precisamos dessa troca energética e mental e espiritual com o Criador, porque isso vai nos equilibrar. Quando nós queremos pintar um quadro, se as primeiras pinceladas saem todas erradas, o quadro já perdeu sentido. Na nossa vida, no começo do dia, se nós entramos numa sintonia, ligamos a televisão num jornal que só passa notícia negativa, são as primeiras pinceladas do nosso dia que estão sendo estragadas. Então, o restante do nosso dia vai ficar viciado, vai ficar negativo. Dificilmente a gente vai conseguir consertar. Então, nós precisamos nos policiar para retirar tudo aquilo que não é positivo na nossa vida, que não vai mudar a nossa vida. Então nós precisamos ter essa disciplina. Fizemos as nossas orações, nossas meditações. Quinto passo, vamos fazer uma leitura edificante. Todos os dias ter a disciplina de pegar um livro que traga uma mensagem bonita, de esperança, de luz, de amor. Porque o medo é um sentimento. E esse sentimento nos leva a um pensamento. Então, se nós mudarmos o padrão de pensamento por pensamentos esperançosos, de força, de pessoas que se curaram, de pessoas que deram a volta por cima, automaticamente nós começamos a acreditar. E mandamos para o nosso corpo a sensação de fé, de saúde, de ventura, de alegria, e tudo começa a vibrar numa outra energia. Nós começamos a acreditar e isso nos dá força. Sexto passo, durante o dia ouvirmos músicas, nós chamamos de musicoterapia. Ao invés de a gente ouvir notícias ruins, que nós possamos ouvir músicas clássicas, músicas que falam de Deus, músicas que enaltecem a alma, que nos levam para um outro padrão vibratório, porque nós precisamos, quando a gente vai lutar com medo, mudar o nosso padrão de pensamento. Então, se a gente ouve uma boa música, nos remete a momentos bons. E nós começamos a esquecer as coisas que não são positivas. E aí, o sétimo passo, e talvez o mais importante, como Jesus nos falou, que o verdadeiro amor expulsa o medo. E o amor é caridade. Então, para que nós não sintamos medo, não nutramos essa energia ruim, que nós vivenciemos o amor através da caridade, de boas ações, de boas atitudes, de fazer o bem. Quanto mais nós fizermos o bem, menos medo nós teremos, porque nós temos a consciência tranquila.